Mas eu estou até com acho que um tema um pouco mais à flor da pele, que é a necessidade da gente construir uma agenda brasileira de acesso à justiça. Por quê? Porque, como muitos de vocês sabem, né, e devem estar se deparando, a gente estuda muito o acesso à justiça do ponto de vista do norte global, com uma literatura excelente, com professores, inclusive que vocês escutaram aí, muito próximos e que têm um ótimo diálogo conosco, mas eu tenho sentido, e bem da perspectiva da atualidade do direito de desenvolvimento, que é uma agenda anticolonial, ou decolonial, melhor dizendo, que a gente pode pensar numa agenda brasileira de acesso à justiça. Inclusive na formulação de categorias, de métodos, e também de realçar a produção que a gente tem aqui no Brasil, considerando as nossas particularidades. Eu acho que, em outras palavras, avançar numa agenda de direito e desenvolvimento, no âmbito do acesso à justiça, perpassa por nós reconhecermos a nossa própria produção teórica, normativa de acesso à justiça. Então, o que eu pensei em falar com vocês aqui hoje, rapidamente, estou aqui até contando o meu tempo, é até um artigo que eu estou escrevendo que vai ter esse título, né? Por uma agenda brasileira de acesso à justiça, e aqui eu acrescentei, ou chega de ondas renovatórias. Como vocês sabem, né, todo estudo de acesso à justiça está muito ligado, inicialmente, no famoso estudo do Brian Garth e do Mauro Capelletti, que fala das ondas renovatórias de acesso à justiça, desse movimento global que foi mapeado aí nos anos 70. Muitas vezes, quando eu vou ler, e mesmo os meus próprios estudos, né, a gente vai ler mestrados, doutorados, TCCs, ICs, sempre começam, quando vão discutir acesso à justiça, as ondas renovatórias, que são essa formulação teórica do Mauro Capelletti e do Garth. E a minha provocação aqui para vocês é que, embora a gente tenha aprendido muito com essas ondas, acho que a gente já pode tratar da nossa própria concepção de acesso à justiça no Brasil. E isso passa por entender o que é próprio do Brasil nesse debate, passa por entender o acesso à justiça enquanto direito social, que é algo muito da nossa realidade brasileira e latino-americana e de outros países do sul global, mas não é, por exemplo, do norte, né, dos Estados Unidos e países europeus de modo geral. O acesso à justiça também, enquanto perspectiva metodológica, isso já é uma construção bastante difundida e que no Brasil a gente consegue também dar a nossa própria cara para isso. E terminar com essa ideia da construção de uma agenda de pesquisa e extensão, porque afinal estamos falando aqui da Clínica de Direitos Humanos, para o acesso à justiça. E começando, né, o que é próprio do Brasil no debate do acesso à justiça? Primeiro, o nosso contexto social. Óbvio que ele não é único, mas ele é muito demarcado por uma enorme desigualdade social. Uma desigualdade social, na verdade, deflagrada por diversos indicadores e por diversas vulnerabilidades, interseccionalidades, como a gente bem sabe. Mas só para ter um dado, né, a gente tem 64% da riqueza na mão de 1% mais ricos. Isso muda muito toda a nossa leitura sobre o que é acessar a justiça num país com essa realidade. Além disso, em termos de normas, a gente tem uma previsão constitucional do acesso à justiça, o que pode parecer para a gente algo muito dado, mas quando a gente começa a estudar de forma comparada, isso é muito único do Brasil, da gente ter uma previsão constitucional de acesso à justiça, que não é só a inafastabilidade da jurisdição, mas é também a previsão da assistência jurídica gratuita enquanto política pública. Dentre outras normas, a própria constitucionalidade do devido processo legal. Isso faz com que a gente tenha um arcabouço normativo muito forte para tratar de acesso à justiça. Além disso, a gente tem um modelo de ação coletiva que permite uma tutela coletiva de direitos que é estudado em diversos países, né? O Brasil, obviamente, não é o único país que tem uma ação coletiva, mas a nossa ação coletiva tem particularidades que permitem tutelas de direitos que outros países não conseguem formular. Isso eu já vi em diversas temáticas, em diversos contextos, e é muito interessante a gente estudar o que tem de único na nossa ação coletiva, porque ela favorece a tutela de direitos coletivos de cunho social, coisa que em outras jurisdições a gente não vê. Em termos de instituições, vale a gente ressaltar como a nossa Defensoria Pública e o nosso Ministério Público são também criações muito próprias do Brasil, com alguns paralelos na América Latina. Mas de você ter uma instituição pública, como a Defensoria Pública, que presta assistência jurídica em todas as áreas do direito, é algo muito singular. Também o nosso Ministério Público, que não atua só na acusação criminal, como é o padrão no direito comparado, mas que tem uma atuação
na defesa do interesse público é algo também muito relevante. E a acessibilidade do nosso judiciário, embora a gente saiba que há obstáculos enormes que revoltam também para essa ideia do nosso contexto social, o nosso judiciário tem uma preocupação com a acessibilidade que outras jurisdições, principalmente do norte global, não têm. Isso você vê em diversos exemplos. E, por fim, algo que não é dito com frequência, eu acho que tem tudo a ver com esse nosso debate aqui de hoje, que é o ensino. Nós temos, na tradição latino-americana, a extensão universitária, que é justamente o nosso tema aqui dessa noite, né? Então, você tratar com colegas do norte global, né, dos Estados Unidos, da Europa, eles sequer entendem o que é a noção de extensão universitária, que é aí uma construção de inspiração freiriana e que traz essa ideia do diálogo das faculdades de direito com a sociedade, algo que é muito único e que tem um impacto enorme na construção de uma agenda de pesquisa e de atuação no acesso à justiça. Então, aqui é esse momento para a gente ter orgulho aí do nosso arcabouço, que é muito problemático, mas que traz singularidades, principalmente quando a gente está estudando acesso à justiça a partir de uma literatura estrangeira. E quando a gente entende o acesso à justiça enquanto direito social, partimos, então, para buscar compreender como que as políticas públicas devem ser formuladas para garantir esse acesso à justiça. Como a gente sabe, toda política pública demanda recursos, os recursos públicos são sempre escassos, e aí vem escolhas distributivas a serem feitas. Quem deve acessar mais a justiça? Quem já acessa a justiça demais. Essas são perguntas que são feitas na literatura internacional, mas são feitas também aqui no Brasil, só que enquanto a gente tem o acesso à justiça como direito social, nos permite pensar isso de uma forma muito mais moldada para a noção de política pública. Então, acesso à justiça é algo que tem que ser garantido pelo Estado. A gente pode falar de formas privadas de resolução de conflitos, de advocacia pro bono, mas existe um direito social e existe o dever do Estado de prover políticas públicas para que esse direito social seja atendido. Isso envolve assistência jurídica, mas envolve também vários outros aspectos ligados a acessar direitos nessa perspectiva mais ampla do que é acesso à justiça. E pensar o acesso à justiça enquanto perspectiva metodológica, é algo que eu defendo bastante, é a gente entender que o acesso à justiça é uma lente, é olhar para a realidade, é olhar para as normas, é olhar para as instituições, pensando em como elas são acessadas, quão acessível elas são e como que se dá a experiência dos usuários, das usuárias, nos diversos espaços de justiça. A gente pode olhar a experiência desses usuários e a gente deve olhar também a resposta dessas instituições. E com isso a gente formula essa agenda de mensurar o acesso à justiça. Quem acessa a justiça? Quais são as respostas recebidas nesse acesso? Qual a experiência do usuário? Como as respostas e experiências variam geograficamente em virtude de raça, gênero e outros indicadores e vulnerabilidades. Essa é uma agenda, de novo, que não é necessariamente exclusivamente brasileira, mas que encontra muita ressonância na nossa realidade, considerando as nossas desigualdades e considerando a nossa produção acadêmica, que eu vou falar um pouco sobre isso, que tem aí muitos méritos a serem colocados para a gente também começar a reverberar mais o que é produzido no Brasil e não tanto o que é produzido fora. E sempre que a gente for pensar também em acesso à justiça enquanto perspectiva metodológica, vale a gente pensar empiricamente em dados quantitativos, né, dados que dão números, mas também dados qualitativos, que descrevem a realidade, que descrevem essas experiências e essas percepções de uma forma muito mais aprofundada, muito mais verticalizada. Fato é que no nosso judiciário, gente, os dados que existem para mensurar o acesso à justiça são dados exclusivamente quantitativos. E são dados que se traduzem muito mais numa noção de litigiosidade do que acesso à justiça. Hoje em dia, na verdade, a gente falar de acesso à justiça muitas vezes é quase que um palavrão, porque a gente tem realmente um judiciário com um número espantoso de processos, né? Aqui a gente vê, 79 milhões de processos em tramitação, casos novos, ano a ano aumentando. Esses são os números que o CNJ e que o judiciário sempre propaga, e que são números realmente impressionantes. Em qualquer esfera que você mostre isso, né, para colegas estrangeiros, causa um espanto. O judiciário brasileiro tem um volume de processos muito grande. Mas isso se traduz em acesso à justiça? Isso quer dizer que a população brasileira tem acesso à justiça?
assim, a nosso ver, não só meu, mas assim, da Maria Elisa, da Thaís, todos esses colegas que estão estudando acesso à justiça, isso, na verdade, se traduz em litigiosidade. Alguns poucos atores privados e públicos acessam em demasia o judiciário. Além disso, a gente tem uma realidade de violação de direitos também massificada, e faz com que cidadãs e cidadãos tenham que entrar à justiça com muita frequência. Mas isso não significa que as camadas mais vulneráveis da população estão acessando essa justiça. A gente tem também uma realidade, e isso é importante que seja colocada, e que cada vez mais a própria experiência com a justiça tem se tornado mais distante para o cidadão. Então, além da gente ter todos os obstáculos dos mais vulneráveis acessarem a justiça, né, conseguirem se fazer representados no judiciário e nas demais instituições do sistema de justiça, uma vez que eles estão nessas instituições, a vivência da justiça, essa ideia, né, do seu dia na justiça, de você poder ser ouvido, passou de uma realidade que a gente tinha instâncias de oralidade reduzidas, porém existentes, para um processo, gente, que hoje é essencialmente digital. Isso é bom, por um lado, porque traz mais celeridade, mas se a gente for trabalhar a ideia da experiência das pessoas com a justiça, ela se tornou extremamente burocrática e muito distanciada. Hoje você tem centenas, milhares de pessoas que têm processos no judiciário, mas sequer tem qualquer contato com esse processo. Esse processo é uma tela no computador do advogado. Então, toda a nossa noção de mensurar o acesso à justiça também precisa ser balizada por essa realidade, que hoje é um processo que já tinha pouca oralidade, pouco contato da parte com o judiciário, contato presencial, com a realidade da justiça digital. E a gente tem, sim, alguns dados do judiciário sobre a percepção que os usuários têm com relação à justiça. Esse é um estudo, por exemplo, que foi feito aqui logo ali no final da pandemia, que foi feito um survey, né, com uma população significativa, sobre a avaliação dos cidadãos com relação ao acesso à justiça. E vejam só, né, você tem aqui esse roxo, que é discordo completamente, discordo em parte, aqui esse azul, falando, por exemplo, da linguagem jurídica nos processos. Se a linguagem jurídica é fácil, a grande maioria dos entrevistados entende que ela não é fácil. A pergunta sobre, eu já deixei de entrar com o processo por achar caro. Maioria concorda com essa afirmação. Já deixei de entrar com o processo porque eu acho que isso foi caro. E já deixei de entrar com o processo por ser complicado. Veja aqui, ó, concordo plenamente ou concordo em parte. Eu vou dizer para vocês, eu sou professora de processo civil, advogada, e eu já deixei de entrar com processos muito claros a meu favor, porque realmente eu acho que você navegar a justiça é um processo muito custoso em todos os sentidos. Então, essa é a percepção que a gente tem dos cidadãos com relação ao judiciário. Veja um contraste desse dado com aquele dado de um excesso de processos, né, de 80 milhões de processos no judiciário. Mas eu iria até um pouco além. A gente pode olhar esse dado das percepções da população com relação ao judiciário também segmentada por sexo, idade, raça e cor. E como é de se esperar, aqui as cores roxo, né, e azul são muito insatisfeito ou insatisfeito. E a gente vai ter maiores índices de insatisfação na população feminina, na população negra e branca tem um equilíbrio aqui mais ou menos, mas aqui regionalmente você vê essas diferenças também se colocando no gráfico. Então, a ideia de olhar o acesso à justiça também perpassa por olhar as diferentes visões de diferentes grupos sociais sobre a justiça. Esses dados que eu apresentei até agora são todos dados quantitativos, diferentes. Dados sobre litigiosidade e dados sobre experiência. Agora eu quero mostrar para vocês dois trabalhos acadêmicos que tratam do acesso à justiça de modo qualitativo e que eu acho que são muito representativos do que eu estou chamando aqui de uma agenda brasileira de acesso à justiça. O primeiro deles é a tese de doutorado da Júlia Drummond, que foi lá da FGV, nossa colega, eu fiz parte da banca dela. Ela fez uma tese de doutorado sobre a experiência das mulheres negras nas varas de família de São Paulo. Ela ficou acompanhando diversas audiências, entrevistou juízes e entrevistou usuárias, né, cidadãs, partes de processo e advogadas, e coletou essas percepções de uma forma muito mais qualitativa.
Veja esse caso aqui, que é uma fala de uma das entrevistadas dela, com relação ao atendimento que ela teve num aparelho de atendimento de mulheres em situação de violência. Porque quando a gente fala acesso à justiça, não é só o judiciário. Um órgão, né, da rede de atendimento e enfrentamento de violência doméstica é claramente um espaço de acesso à justiça. E olha essa fala dela, gente. Às vezes as pessoas falam que a gente se vitimiza muito, mas sem sombra de dúvida, eu acho que o olhar seria diferente se eu fosse uma mulher de pele clara. Eu vejo desde o primeiro momento a sensação que eu tive lá na casa de Isabel. Quando eu cheguei, a impressão que eu tive foi que essa pretinha está tirando o dinheiro de alguém, está querendo tirar o dinheiro de alguém. Foi a sensação que ela teve do que estavam achando dela. Ela teve uma experiência horrorosa e a tese da Júlia tem uma série de relatos de experiências horríveis de mulheres negras em varas de família, em atendimentos em outras instituições e organismos aí que podem ser considerados espaços de justiça. E ela registra isso de uma forma muito clara. Um outro trabalho que eu queria trazer aqui para vocês é a tese de doutorado do Fernando Muniz Checaira, que agora é recém-possado professor da Unifesp, e ele fez uma etnografia, então também um estudo qualitativo. Ele acompanhou o atendimento de população LGBTQIA+, em também espaços aí, aparelhos públicos de atendimento a essa população, e aqui ele relata, esses nomes, né, são alterados, ele relata uma mulher trans que, ao chegar lá no Departamento Jurídico 11 de Agosto, que é o nosso atendimento jurídico, ela relata o atendimento que ela teve de uma advogada particular. E essa advogada insistiu em chamá-la de senhor, e chamá-la pelo nome que ela não utiliza mais. E ela, enfim, tentando trazer uma demanda jurídica muito clara, mas ela sequer conseguia ser atendida, tamanho desrespeito. Então, esses dois exemplos são, como vocês podem ver, uma forma de olhar o que é a experiência do usuário, da usuária com a justiça. Vejam também como é difícil coletar essa informação, como é difícil coletar esse dado, mas é possível e é uma produção muito relevante hoje em dia para nós. Então, aqui para terminar já, a mensagem que eu queria deixar para vocês é que, embora a gente tenha aprendido muito com a construção da agenda de acesso à justiça com autores norte-americanos e europeus, eu acho que hoje, inspirado nessas construções, a gente tem uma agenda de pesquisa muito interessante no Brasil, que ela é particular e singular por conta das nossas particularidades normativas, institucionais, de contexto e de próprio ensino jurídico. Isso nos traz a importância de associar essa agenda com as nossas atividades e práticas extensionistas. Como que nós podemos usar esses dados que nós coletamos em pesquisa e o diálogo com as comunidades em práticas de assistência jurídica individual ou coletiva, de assessoria jurídica popular e mesmo de litígio estratégico ou de incidência no legislativo e no executivo. Isso é muito importante até para que a gente não produza uma pesquisa de acesso à justiça que só extraia informações das populações, mas que não tenha uma troca efetiva. E a extensão permite com que isso aconteça. E, por fim, eu queria propor alguns assuntos que eu acho que são importantes nessa agenda de pesquisa e extensão muito brasileira de acesso à justiça. O acesso à experiência das pessoas com processos de família, e que traz uma dificuldade também em termos de segredo de justiça, né, de acesso a dados. Essa discussão hoje, que vocês devem estar ouvindo falar sobre a noção de litigância predatória, que tem trazido uma série de efeitos colaterais de restrição de gratuidade. O papel da defensoria no litígio de direitos sociais, que a gente vai falar um pouco mais hoje também, ainda nessa noite. A noção de processo estrutural de participação social no judiciário. A noção de desastres e mudanças climáticas, que eu vi que também foi tema aí de uma das mesas que vocês tiveram. E, claro, né, esse tema central aqui, que é a desigualdade e as vulnerabilidades, como elas repercutem nas experiências com a justiça. Eram esses os pontos que eu queria tratar. Espero que tenha dado tudo certo aí na projeção. E passo a palavra aí, Maria Elisa. Espero que eu não tenha demorado muito. Obrigada, Cecília, pela palestra. Deu tudo certo, apareceu tudo. Eu vou já passar a palavra. Pode ser? Não sei. Tá. Então, eu vou fazer aqui algumas colocações. Eu não vou me demorar. Eu não trouxe nem muita apresentação. E, levando em consideração tudo que a Cecília já nos trouxe, eu acho que muita coisa do que ela falou conversa com um pouco que eu gostaria de trazer.
Nessa mesa que a gente está pensando em direito ao desenvolvimento, eu também tenho direcionado alguns estudos meus para pensar em direito ao desenvolvimento e direito ao desenvolvimento econômico. E uma tensão que se justifica, vou até tentar relatar um pouco porque esse meu interesse, o meu histórico de pesquisa, ele é sempre muito ligado a processos coletivos, políticas públicas, participação e representação na sociedade. Mas, especificamente, enquanto observando o direito material, eu olho muito para a questão de consumo, e a questão especificamente de consumo bancário, né, por conta de todo um histórico profissional que eu tenho, que se iniciou antes mesmo da vida acadêmica, e eu foco muito a minha vida. Quando eu trabalho com processo, apesar de ser processualista, a gente tem essa visão de instrumentalidade, né, Cecília? Instrumentalidade não só finalística, metodológica também, e entendendo o processo como um instrumento de efetivação de direitos, não tem como não olhar para o direito material. E o meu olhar para o direito material é sempre muito voltado para a questão de consumo, muitas vezes, a maior parte das vezes, para a questão de consumo bancário. E nesse aspecto de populações economicamente vulneráveis, a gente observa que, pegando um pouco o que a Cecília trouxe logo no começo, sobre o contexto social, né, a vulnerabilidade econômica, ela não tem a ver só com questão de renda, mas também tem a ver com o acesso às oportunidades de incremento patrimonial, né, e de qualidade de vida mesmo em uma sociedade de mercado. O capitalismo acaba com a vida da gente, mas a gente vive nele, então a gente precisa aprender a viver nele. Então, a ideia de qualidade de vida passa necessariamente pelo acesso ao crédito, o acesso ao crédito à população, e observar como esse acesso ao crédito é obtido num cenário de riqueza concentrada, como nós vivemos, e de profundas desigualdades, acabou ao longo dos anos sendo um dos tópicos de interesse meu, e que aqui na Unesp eu hoje desenvolvo uma pesquisa que tem previsão de atividades extensionistas também, ainda estou no meu primeiro ano, mas tem a previsão de atividades extensionistas, ligadas a observar, primeiro, como que os litígios de consumo bancário são tratados na justiça, e como também o uso da tecnologia tem sido utilizado, a tecnologia tem sido utilizada para tratar desses litígios. Então, minha pesquisa tem tratado muito com isso, e eu passei a ter um olhar para a questão de repactuação de dívidas. Não é de agora que eu tenho esse olhar, eu tenho olhar há algum tempo para repactuação de dívidas, mas, principalmente, depois da aprovação da lei, em 2021, havia todo um estudo já de quase uma década sobre isso, mas depois disso houve também uma inserção, com alguma demora, pelo menos de 2 anos no judiciário, de modelos, de procedimentos de tratamento, para o tratamento do sobreendividamento. Então, eu não desenvolvo esse assunto somente, não comecei a desenvolver aqui na Unesp, eu já tinha uma experiência quando eu dava aula na Direito São Bernardo, lá na região metropolitana de São Paulo, que eu comecei com um projeto de iniciação científica, que foi possível fazer parceria com o PROCON municipal, e com isso poder detectar, pelo menos aí foi muito pouco tempo que eu acabei ficando lá, até porque veio a pandemia em seguida, o projeto acabou se desenvolvendo entre 2019 e 2020, mas aí veio a pandemia, já atrapalhou bastante, mas ali a gente pôde fazer uma parceria da faculdade com o PROCON municipal, para poder levar os alunos para o PROCON, poder ter acesso, fazer a coleta de dados sobre o perfil da dívida e dos endividados que passavam pelo núcleo de superendividamento, né, de tratamento do superendividamento, e que isso resultou em algumas pesquisas, mas uma oportunidade de começar uma parceria que ela acabou sendo inviabilizada por conta da pandemia, mas que tinha um projeto de trazer o dado para a faculdade, mas trazer também para a estrutura da faculdade
a solução dos litígios no modelo próprio da repactuação de dívidas e também trabalhar com a questão de prevenção, de educação financeira, etc. E o que eu queria relatar um pouco, e aí, será que você consegue colocar um pouco aí para mim, Laura? Eu não tenho exatamente uma apresentação, tá? Mas eu queria relatar um pouco, assim, as oportunidades que eu tive de pesquisa nessa ocasião, foram, pelo menos, foi um período curto, mas foram 4 pesquisas, 4, ainda não, só estou deixando aí, mas ainda não estou falando disso. 4 estudantes puderam trabalhar comigo em iniciação científica, TCC, e, assim, o interessante desse trabalho de clínica, né, você vai tratar disso daqui a pouco, eu mesma não tenho muita experiência com clínica, mas eu tenho a experiência de ser metida a fazer pesquisa onde não tem uma oportunidade de pesquisa e extensão ainda bem formada, e criar métodos que tratem de atividades extensionistas onde ainda não tem muita coisa desenvolvida, e essa oportunidade criou um pouco isso, de pesquisa com alguma atividade extensionista, e que permite também, o que eu acho muito relevante na clínica, é essa metodologia de aprendizagem que coloca, que a gente discute tanto, né, a metodologia ativa, que coloca o estudante como centro do aprendizado, ele no centro, ele como protagonista do aprendizado, porque ele escolhe o tema que ele quer tratar dentro daquele universo de temas que são possíveis na clínica. O estudante, ele se encaminha para aquilo que mais ganha o interesse dele, e com isso ele consegue desenvolver insumos, absorver insumos teóricos, tudo, mas sempre destinando um pouco o seu estudo para aquilo que também o interessa. No caso desses estudantes que eu tive ainda na Direito São Bernardo, eles foram procurar questões, eu processualista, fui trabalhar com questões de boa-fé e função social do tratamento de dívida nos contratos, fui trabalhar com financiamento estudantil, tinha aluno que queria trabalhar com financiamento estudantil e olhar a realidade daquele ambiente que, apesar de ser uma autarquia municipal, paga mensalidade e endivida o estudante. Então, algumas coisas foram muito interessantes, e eu acho que isso é um ponto de clínica que a gente deve estimular, né, que essas frentes diversas e relevantes de pesquisa, e também de uma construção dialógica desse conhecimento. Como a Cecília disse, o CNJ, assim, especificamente no setor bancário, que é um setor muito pouco regulado para o ponto de vista de regras de conduta. As regras de prudência, que é uma visão, que é uma perspectiva mais macroeconômica do setor financeiro, eles são muito bem regulados, mas as regras de conduta, que é uma perspectiva mais microeconômica, que é como que um fornecedor de serviços bancários se porta com o consumidor do serviço bancário, isso é muito mal regulado. E por faltar uma agência reguladora, o nível de conflituosidade exaspera, e a judicialização é extremamente alta no setor bancário. E é muito interessante observar o sistema de justiça e como é que ele se organiza e se desenvolve no julgamento das questões de consumo bancário. E, ainda assim, todos os números que nós temos, como a Cecília falou, são números quantitativos, que retratam muito pouco a realidade que uma pesquisa qualitativa pode retratar, que retrata muito pouco o perfil do endividado, o perfil daquele que acessa a justiça, para a questão de consumo bancário. Em relação a diversos marcadores sociais, nós temos muito pouca pesquisa a esse respeito, a gente tem sempre pesquisas muito voltadas para estatísticas, e ainda assim com base em amostras estatísticas. E essa realidade de trazer um pouco essa pesquisa para dentro da atuação em clínica me permite, primeiro, conhecer, por exemplo, a realidade de Franca.
Na realidade franca, o que eu já pude fazer dessa pesquisa que eu estou desenvolvendo, eu ainda estou na fase quantitativa também da minha pesquisa, mas eu tenho um planejamento de qualitativa. Nessa fase da pesquisa quantitativa, eu pude investigar que no Tribunal de Justiça de São Paulo, Franca, junto com Ribeirão Preto, compõe a segunda região com mais problema de superendividamento do Estado de São Paulo. E é a segunda comarca com mais ações sobre crédito consignado, que é um dos piores, um dos créditos mais questionados judicialmente quando se fala em consumo bancário. É a segunda cidade depois de São Paulo. São Paulo, claro, dispara, é uma loucura, é muito maior, mas, na sequência, vir Franca é muito impressionante. Quando a gente vai ver sobre o tratamento, a repactuação de dívidas, tem 3 procedimentos. E a gente também, e aí falando um pouco sobre o que eu estou produzindo na pesquisa, a gente percebe que a questão do superendividamento, ela foi muito melhor enfrentada, exposta no judiciário, depois que o sistema de justiça se muniu de procedimentos específicos para isso. E aí a gente também trabalha com essa questão de para que serve o procedimento específico, a necessidade de criar um procedimento específico para essa realidade, e o que mostra que tratar do assunto da forma como a legislação espera, claro que está muito longe ainda, mas criar procedimentos específicos para isso faz com que o superendividamento, que era uma não questão no judiciário, ela passe a ser uma questão dentro do judiciário. E o que a gente também percebe é que, apesar de ser uma questão no judiciário, o consumidor ainda perde muito mais quando passa pela repactuação de dívidas do que em outros procedimentos do judiciário. Procedimento comum, procedimento no JEC, ele ainda ganha mais do que, tem mais sentença favorável do que o procedimento de repactuação de dívidas, que, na verdade, nem é para necessariamente ter uma sentença favorável, é para olhar para esse consumidor de modo a restaurá-lo no sistema, no mercado de consumo, permitir que ele retorne com dignidade para o mercado de consumo. Os próprios números de crédito consignado mostram que como o consumidor está desprotegido nesse caso, e assim, as sentenças são bastante desfavoráveis, e a motivação, no caso de repactuação de dívidas para improcedência extrema que tem, ou para extinção do processo, é por uma incompreensão do sistema de justiça quanto à finalidade desse modelo de solução de litígio. Tudo isso eu trouxe muito mais para pensar o seguinte: essa mesma pesquisa, eu espero ainda chegar lá, por meio também de projetos de extensão, atrelados ou não à clínica, ou ao mesmo centro jurídico social que nós temos aqui na Unesp, com o objetivo de traçar perfil, porque nós temos muito pouco perfil com os marcadores sociais traçados. Nós temos no Rio Grande do Sul, e nós temos no Rio de Janeiro, Suzana está aqui, né? O Rio de Janeiro, a Defensoria Pública, ela tem um NODECOM, ela trata o superendividamento como se deve, né? Não no modelo que tem sido adotado no sistema de justiça, e ali a gente pode verificar o quê? Que dentro dos marcadores sociais, a população feminina, as mulheres, são muito mais endividadas, porque são arrimos de família, sozinhas. A faixa etária, a partir dos 60 anos, ou seja, a gente já tem uma outra questão etária, enquanto vulnerabilidade, também, que sofre mais do que as faixas etárias menores. O que a gente não vê muito ainda é a questão da raça. A questão racial ainda não está evidenciada, que é algo que a gente pode fazer no tratamento, num projeto de clínica que a gente pode desenvolver. Então, dentro de tudo que eu falei, além dessas frentes relevantes de pesquisa, a gente consegue fazer, pela clínica, uma construção dialógica desse conhecimento, porque a gente consegue conversar, que é essa fase, por meio de parcerias, disponibilizando, dentro dessa compreensão que o sistema de justiça e a universidade pública e as entidades públicas de defesa do consumidor, que são a Defensoria, o Ministério Público, todo o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, ele precisa se organizar para tratar essa questão, mostra como é possível a gente construir dialogando esse conhecimento.
um ponto super relevante que a gente tem feito, né, Laura? Que é, na clínica, é a escolha do Amigos, que é uma oportunidade que eu estou tendo que faz parte do meu estudo, olhar para a tecnologia no consumo, e a gente está produzindo um mapeamento só nosso, da Unesp. Não tem esse mapeamento no país. A gente está produzindo um mapeamento nosso sobre o consumidor.gov e sobre o baixo grau de solução do consumidor.gov. Por quê? Porque, além disso, a gente tem uma estrutura também, tratar isso, assim, ligar todos esses pontos, né, da pesquisa, da extensão, e dessa estrutura maravilhosa que já tem, está se aprimorando, que é do Centro de Pesquisa Político-Social, né, que a gente tem aí a possibilidade de usar a tecnologia para conseguir essas ferramentas, tem ferramenta para conseguir esses números, e mais do que isso, conseguir ler dados que a gente precisa ler, que a gente produz a partir de pesquisas, não só quantitativas, mas qualitativas também. Então, a minha contribuição era mais nesse sentido, de expor um pouco o que eu tenho feito, dentro do direito ao desenvolvimento, tratando como desenvolvimento econômico, mas também trazer um pouco a minha visão desse trabalho intrincado que a gente consegue produzir e que tem sido produzido pelos alunos, né? Esses fofos que nós temos aqui, que sentam com o João Pedro no CPPS, Laura, Lucas, e aprendem a mexer no Power BI, e aprendem a tirar dados relevantes, estão eles produzindo a manifestação do Amigos. A manifestação que nós vamos ofertar ao STJ é escrita por esses maravilhosos. Então, assim, isso que eu queria deixar como contribuição da visão que eu tenho de clínica, que é uma visão menos prática de fazer e mais enxerida que eu tenho, e também não idealizado, eu acho que não é idealizado, que a gente pode produzir, pode colocar em prática tudo isso. Passo, então, agora a palavra para a minha querida. Bom, gente, boa noite a todos, todas. É uma grande alegria poder participar aqui desse evento tão maravilhoso, ao lado de professoras, pesquisadoras tão competentes. Da mesma forma, né, que no primeiro dia do evento o professor Aguinaldo ressaltou na sua fala de abertura sobre a generosidade, né, da professora Thais, eu gostaria de novamente agradecer a Thais pela generosidade, Thais, por nos integrar nesse projeto tão lindo que é a Clínica de Direitos Humanos da Unesp. É um projeto, assim, é muito emocionante, é muito lindo, e eu estou muito, muito feliz de poder participar desse projeto, né? E realmente generosidade foi muito bem escolhido, né, professor Aguinaldo? Bom, hoje eu estava, sem querer parecer piegas e gastar o tempo aqui, né? Primeiro eu queria também cumprimentar, né, a professora Maria Elisa, a Laura, queridas, professor Machado, professora Suzana, professor Aguinaldo, o doutor Hamilton, todos que estão presentes, os nossos alunos. Mandar um recadinho do coração para os meus alunos do segundo ano, fazer o relatório para entregar no final da palestra, por favor. Mas eu estava rememorando algumas coisas, né, que aconteceram aqui há muito tempo, porque, assim, acho que é importante também. Eu estava preparando a minha fala e me lembrei muito da professora Ivete, né, Ivete Flávio da Costa. A maioria daqui provavelmente não a conheceu, né? Ela era professora titular de processo civil. Ela já faleceu, era uma pessoa também extremamente generosa. Então, assim, me lembrei muito dela, né? E com essas falas, assim, quando a gente faz essas falas relembrando o passado, né? Parece que a gente está ficando velho, né? Mas eu também, não tem problema. E o que eu estava lembrando, né? Nós passamos aí por um período muito longo, né? De falta de docentes, falta de verbas para tudo quanto é coisa. E hoje nós estamos num momento muito feliz, né? Que nós temos, eu especialmente, né, vou ressaltar as maravilhosas contratações do nosso departamento, mas não só do nosso departamento, como também do outro departamento,
os outros departamentos da universidade. E essas contratações, elas foram muito importantes porque elas renovaram o nosso ânimo. O sucesso desse evento é a prova viva disso. Muitos de nós, né, professor Aguinaldo, não acreditávamos mais que conseguiríamos aí lotar um auditório para um evento presencial. E a professora Thaís conseguiu isso. E isso, Thaís, é seu mérito, porque você está à frente da clínica diuturnamente com os alunos. Isso faz toda a diferença. Eu não podia deixar de falar isso, né? Então, assim, nossos departamentos ficou lindo, está maravilhosamente feminino agora, né? Então, temos a Thaís, a Maria Elisa, agora também a professora Ana Paula, a professora Maria. Então, assim, são pessoas que chegaram com um espírito de trabalho em equipe, né? Agregando. E isso me anima demais, né? Me deu um novo ânimo. Eu estou muito feliz. E estou muito feliz por todo esse trabalho. E vejo que os alunos também são felizes. Então, isso é muito importante. Não poderia deixar de falar isso aqui, embora fuja um pouquinho aqui do tema, tá? Bom, eu gostaria de falar como que eu estava pensando em fazer, tá? Vou tentar não me alongar. Como eu não pesquiso empiricamente, mas eu sou uma professora extensionista, né, há muitos anos, mas também trabalho, né, com direitos fundamentais na pós-graduação, eu pensei em falar um pouquinho do direito ao desenvolvimento como um direito fundamental, fazer uma brevíssima digressão histórica dos diplomas internacionais, falar dos objetivos de desenvolvimento sustentável e falar da experiência extensionista que eu tenho com o CJS, que é muito interessante e que também é uma experiência que pode agregar muito, né, aqui à clínica, e também, né, as professoras estão comigo nesse projeto, da mesma forma. Bom, para iniciar, né, o direito ao desenvolvimento, ele é um direito fundamental, né, e como um direito fundamental, ele tem a dignidade da pessoa humana como seu pilar central. E nós temos, né, eu gosto muito da obra, né, do professor Amartya Sen, que inclusive, né, ganhou o prêmio Nobel. Ele é um economista e filósofo indiano, que tem várias obras, mas uma obra que chama O Desenvolvimento como Liberdade, e ele traz, né, que o desenvolvimento ele deve ser concebido como um processo de expansão das liberdades que as pessoas podem usufruir. E essa expansão das liberdades, elas passam também por questões importantes como o exercício pleno da democracia, que é algo hoje bastante importante e relevante, porque nós estamos vivendo tempos bastante complexos, né, para a manutenção dos nossos sistemas democráticos em vários lugares do mundo. Inclusive aqui no Brasil passamos, né, por problemas com relação à questão da manutenção do regime democrático. Então, é muito interessante conceber, né, esse direito ao desenvolvimento como essa possibilidade, né, de exercer efetivamente esse direito de liberdade, né? Então, o que acontece? O professor Amartya Sen, ele fala que, na pesquisa dele, no livro dele, né, que os indicadores econômicos, PIB, eles não são, né, os mais importantes. O importante, realmente, é que as pessoas tenham liberdade e elas possam exercer a capacidade de escolha do que elas valorizam. E quando a gente fala em situação de pobreza, vulnerabilidade, falta de acesso à educação, que são direitos sociais que não são realizados, nós também podemos pensar que esse desenvolvimento do ser humano, ele não é pleno. Como alguém que não tem acesso à educação, alguém que está com fome, consegue efetivamente ter condições para escolher, né? Para escolher, por exemplo, quem vai ser seu governante, enfim, entre outras coisas. Então, assim, a educação e também, né, um outro direito social que é muito importante, que é a saúde, eles são fundamentais nesse processo, porque eles ampliam
as possibilidades de escolha das pessoas. E quando a gente transpõe isso aqui para os nossos projetos de extensão, isso fica muito evidente, né? Quando nós trabalhamos essa questão dos direitos com a questão prática. Então, por exemplo, lá no Centro Jurídico, eu coordeno há algum tempo o projeto de extensão Caminhos da Justiça. Tem estagiários do CJS aqui, gente, agora? Só levantar a mão para a gente ver. Tem. Elas conhecem bem, né, o projeto. É um projeto muito bacana, que existe há muitos anos. Ele foi concebido pela professora Elizabeth Manilha. Antes, né, ele se chamava Justiça Itinerante, depois, ao longo do tempo, teve um outro nome, e hoje ele se chama Caminhos da Justiça há muito tempo. E esse projeto, ele é importante porque nós temos uma carreta adaptada para escritório que vamos diretamente às comunidades, aos bairros, centros comunitários, levando, então, essa possibilidade de acesso à justiça diretamente a essas pessoas. E esse trabalho também, ele é feito de uma forma horizontal. As demandas que nos são apresentadas vêm da comunidade. Elas não são demandas que nós inventamos, né? Como a professora Thais falou também, né? O trabalho da clínica também é dessa forma. Há a busca dessas demandas na comunidade, e aí, mediante essas demandas, nós vamos a esses locais e, além da assistência jurídica, né, que é dada pelas profissionais do Centro Jurídico, as advogadas, nós também temos a equipe do Serviço Social, que tem as assistentes sociais. Então, o trabalho é desenvolvido também, né, dessa forma de orientação de direitos, e também o trabalho extensionista em oficinas, rodas de conversa, esclarecimentos sobre direitos, visando justamente o acesso à justiça, mas não só o acesso à justiça dentro das portas do judiciário, né? Mas o preliminar, a forma de divulgar os direitos, de explicar à comunidade sobre os seus direitos, para que essas pessoas, então, elas tenham conhecimento e possam demandar, né, o que for preciso. E o CJS, todo mundo sabe, ele é uma unidade auxiliar que também cuida da parte judicial. Então, as pessoas atendidas também têm um acompanhamento processual com a equipe técnica, né, do Centro Jurídico. Bem, mas aí eu vou passar um pouquinho aqui, porque eu já recebi o bilhetinho aqui da minha amiga, para eu não me alongar. Não, pode alongar. Ai, gente, eu li direito, desculpa. Olha, posso me alongar. Então, tá bom. Então, voltando, né, eu já até ia pular uma parte aqui, mas vou voltar lá para cima. Bom, então, o que nós temos, né? Só para falar um pouquinho dessa questão da ideia de que nós temos hoje dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Voltando, né, um pouco aí no tempo, nós tivemos aí a questão dos direitos humanos, o desenvolvimento desses direitos humanos, nós sabemos que são conquistas históricas, que foram desenvolvidas, né, pós Segunda Guerra Mundial, e por conta dessa quebra, né, efetiva que houve desses direitos humanos nesses períodos, né, inclusive a questão também do próprio nazismo, né, que aconteceu. E aí houve, com a Segunda Guerra Mundial, o nazismo, uma ruptura desses direitos humanos. E esse pós-guerra, né, foi um período de reconstrução. Então, historicamente, nós temos, né, a questão da Constituição da Organização das Nações Unidas, em 1945. Depois nós tivemos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, que conferiu toda a base axiológica, né, para o campo do direito internacional e dos direitos humanos.
Assim também, né, nós temos outro diploma importante, que é a Declaração de Direitos Humanos de Viena, de 1993, que trouxe 3 princípios fundamentais, né, que redefiniram a proteção internacional, que são os princípios da universalidade, onde todo ser humano é titular de direitos, a indivisibilidade, que é muito importante também, porque é no sentido de que não há hierarquia entre direitos civis, políticos, sociais, econômicos e culturais. Então, isso é muito importante, porque a violação de um afeta outros, não há uma hierarquia, e a interdependência desses direitos, né? Os diferentes direitos se complementam e se fortalecem também mutuamente. Então, passando um pouquinho para a ideia da democracia e desses pilares da democracia, nós podemos sintetizar, assim, grosso modo, o direito ao desenvolvimento, ele sintetiza a interdependência entre todos os direitos humanos, né, incluindo a democracia e o desenvolvimento, tá? E aí, eu peço licença aqui só para falar, né, de alguns grifos que eu coloquei do artigo 1º, não vou fazer a leitura, só fica cansativo, da Declaração dos Direitos Humanos de Viena, né? A primeira parte do artigo 1º, ele dispõe o seguinte: o direito ao desenvolvimento é um direito humano inalienável, em virtude do qual toda pessoa e todos os povos estão habilitados a participar do desenvolvimento econômico, social, cultural e político, para ele contribuir e dele desfrutar, no qual todos os direitos humanos e liberdades fundamentais possam ser plenamente realizados, né? Então, é muito importante esses diplomas legais, né, que nós temos em termos de declarações de direitos internacionais. Depois, né, nós temos aqui também a Declaração da ONU sobre o Direito ao Desenvolvimento, que é mais atual, é de 1986. E ela estabeleceu as bases desse direito ao desenvolvimento. Então, são 3 bases, né? Justiça social. Então, é prover igual oportunidade de acesso a recursos básicos, como saúde, educação, moradia, além da distribuição de renda. Então, isso também é relevante. A participação e o accountability, que é um componente democrático essencial, né, de transparência e participação social. A cooperação internacional também, onde o direito ao desenvolvimento ele tem uma dimensão nacional e internacional, e os Estados eles precisam adotar essas medidas preventivas, né, para poder criar um ambiente favorável aí para a sua realização, tá? E também a Declaração de Direitos sobre o Desenvolvimento, ela trouxe uma abordagem, né, baseada em direitos humanos. E essa abordagem baseada em direitos humanos, ela é muito importante aqui porque ela trouxe a possibilidade, inclusive, que nós temos de princípios, né, ela trouxe princípios como inclusão, não discriminação, participação, empoderamento e cooperação internacional, tá? Bom, e aí, depois disso tudo, né, nós passamos só para falar rapidamente dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável foram criados pela ONU, numa assembleia do ano de 2015, então foi estabelecida uma agenda, a Agenda 2030, para o desenvolvimento sustentável. E dentro dessa agenda, na verdade, o que ela é? Ela é um plano de ação e metas, né, para que as pessoas, para o planeta e para a posteridade, tá? Ela também visa fortalecer a paz universal e a liberdade. Então, eu gostaria só de falar, né, nós, dentro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, nós temos 17 objetivos, tá? E foram estabelecidos 169 metas para poder atingir esses objetivos. Hoje, nós já temos indicadores do cumprimento desses objetivos.
Se vocês procurarem na internet, vocês vão achar os indicadores. E nos nossos projetos de extensão universitária aqui, nós trabalhamos com esses objetivos. Por exemplo, na Clínica de Direitos Humanos, o projeto proposto pela professora Thais, eu sei que a gente pode trabalhar muitos outros objetivos, além dos que nós destacamos nos nossos projetos, mas a professora Thais, por exemplo, destacou o objetivo 4, que é a educação de qualidade, o objetivo 10, redução das desigualdades, e o objetivo 16, paz, justiça e instituições eficazes. No nosso projeto de extensão do Centro Jurídico Social Caminhos da Justiça, além dos dois últimos, a gente também destacou igualdade de gênero. Então, nós trabalhamos, de uma forma geral, esses objetivos de desenvolvimento sustentável, tentando a universidade, contribuindo de forma ativa, através dos seus projetos de extensão, com essa Agenda 2030, né, para o desenvolvimento sustentável. E nós temos aí, né, vários desafios contemporâneos para poder efetivar esses objetivos e esse direito ao desenvolvimento, né? Nós temos ainda muitas fragilidades para a implementação, muitas fragilidades do sistema, existem muitos gaps ainda que precisam ser superados. Nós temos ainda a questão temos já critérios, mas precisamos criar cada vez mais critérios e indicadores para avaliação, né, dessa implementação. Existem muitos desafios jurídicos e institucionais, né? Nós temos ainda, por exemplo, a questão das reformas de instituições financeiras, como o Banco Mundial, FMI, que eles precisam ter políticas alinhadas com os direitos humanos, nós sabemos, né, nessa concessão de crédito, nessa condicionalidade que fazem os empréstimos a países, principalmente em países subdesenvolvidos, porque isso reflete diretamente nas políticas efetivas para combate à fome, erradicação de pobreza e outras questões importantes. E as assimetrias globais, né, do ponto de vista econômico, né, nós temos aí, enquanto 1% da população tem a maior riqueza, detém a maior riqueza, a outra parte da população, que hoje eu não sei qual que é o dado oficial, mas antes era 57%, ficam com uma menor parte dessa renda. E também, né, tem a questão que a gente pode discutir sobre a questão da responsabilidade, né, do setor privado nisso tudo também. A responsabilidade social, ambiental das empresas, especialmente empresas transnacionais. Então, isso é muito importante também. Nós precisamos, né, olhar para isso tudo. Enfim, eu acho que tem muita coisa para ser discutida, né? Era mais sobre essas reflexões e trazer essas informações para a gente, acho que pode abrir os debates, acho que é melhor, tá? Obrigada, gente. Obrigada, professor Luciano, pela fala. Eu gostaria de abrir para perguntas, se alguém tem, e enquanto vocês resolvem se querem fazer uma pergunta, eu quero fazer uma pergunta. Já faço meio que uma pergunta. Eu estou pensando aqui, né, o que a gente tem visto nesse evento, tem ouvido e tem tratado agora nessa mesa, queria ouvir um pouco das componentes aqui da mesa. Eu relatar um pouco uma coisa que eu sinto falta. A gente estava falando disso. A Fabiana ontem, a professora Fabiana estava falando disso, que eu, pelo menos, sou de uma geração muito perto da dela, de estudante de graduação, que a gente tem esse gap gigante, esse buraco de aprendizado por meio de clínicas e por meio do estudo de marcadores sociais, e de interseccionalidade. E isso é algo que foi construído na carreira profissional.
E eu ainda tenho uma característica de que, assim, eu não achava que eu ia ser professora logo que eu me formei, né? Assim, ao contrário das nossas queridas amigas aqui, Cecília, Thaís e Luciana, que sempre souberam. Ah, não, vai, Cecília. Eu fiquei 10 anos para descobrir que eu queria fazer isso, entendeu? Depois que eu me formei. E aí eu me seduzi. Voltar para a faculdade, acho que era tudo que eu queria, deve ser isso, né? Voltar para o banco, se não para o banco da faculdade, para conviver com o estudante, né? Deve ser tudo que eu queria. E, com isso, eu fui construindo essa compreensão sobre estudos interseccionais e levando em consideração, claro, eu processualista, no acesso à justiça, a considerar a raça, o gênero, a classe, e todas as relações que isso tem, que se pode construir com isso, e identificar desigualdades em tudo isso, que foi também que é o tema da professora Rebeca Sandefur, que falou no primeiro dia. O que eu queria ouvir um pouco de vocês é, assim, como que vocês observam, assim, o trabalho em clínica jurídica, porque a própria Cecília estava falando isso, que a gente tem um trabalho no Brasil de clínica jurídica muito particular por conta de todo o aprendizado com toda a teoria freiriana. Gostaria muito de ouvir de vocês como é que vocês compreendem essa construção de conhecimento que não assim, nossa, não só brasileira, mas de sul global, por meio do trabalho de clínicas. Queria ouvi-las um pouco a respeito disso. Aquela que já media, faz pergunta, né? Cecília, quer falar primeiro? Pode ser. Eu vou começar falando que eu não sabia coisa nenhuma quando eu me formei. Não sabia nada da vida, que esse negócio de achar, até para quem está na faculdade, sim, a gente planeja 1 ano para frente, assim. Se alguém me dissesse que eu ia estar dando aula de processo civil, eu ia dar risada. Mas foi uma grata surpresa. Então, Maria Elisa, eu me pergunto isso sempre, né? Eu, assim, para quem não sabe, na faculdade eu tive uma experiência e eu gostei demais de escutar da professora Luciana a experiência que vocês têm aí com Caminhos da Justiça, né? Que acho que é uma atividade extensionista, né? Pelo que eu entendi, e que eu acho que isso tem um impacto social gigante e um impacto também formativo gigante. Eu estudei na USP e eu fui desde o 3º ano do Departamento Jurídico 11 de Agosto, que é a nossa entidade de assistência jurídica, extensionista da USP, tem 106 anos. Assim, eu falo, se você fala isso nos Estados Unidos, na Europa, assim, os caras nem imaginavam fazer algo dessa natureza, e a gente já fazia aqui no Brasil, e já fazia muito antes disso, né? Se a gente pegar a história aí de grandes projetos que já existiram nas faculdades de Direito, eu acho que a gente tem uma história muito importante para contar. Mas foi no DJ que eu comecei a entender o que essa prática extensionista pode ser, com todas as limitações que lá já existiam. E na GV eu sou professora de clínica, né? A GV tem um modelo que tem seus prós e contras, que a clínica ela é curricularizada, né? A clínica é uma disciplina, os alunos são obrigados a fazer clínica, eles podem escolher dentre algumas opções, mas eles são obrigados a fazer clínica. Então eu tenho essa experiência enquanto aluna e como professora, e tem uma série de dificuldades, né, que a gente pode pensar aqui juntos também. O que eu acho é que não tem como a gente, hoje em dia, ensinar numa faculdade de Direito no Brasil sem extensão, né? A extensão é absolutamente parte de qualquer ensino jurídico. Eu vejo, assim, as práticas, a GV é uma escola muito recente, e como isso transformou totalmente a visão de mundo dos alunos, a visão do direito dos alunos. Então, assim, o primeiro ponto é que, assim, é algo totalmente essencial. O segundo é que eu acho que a gente está agora embarcando numa outra, talvez não tão recentemente, mas, enfim, eu, pelo menos, na época de faculdade, jamais pensava nisso, que é realmente aliar a extensão com a pesquisa. A gente sabe do tripé, ensino, pesquisa e extensão, mas como a gente alia a extensão com a pesquisa. E eu acho que o exemplo que você deu, Maria Elisa, do seu projeto é um ótimo exemplo. Eu acho que quando a gente trabalha o atendimento jurídico, vou dar um exemplo que os próprios alunos da GV tiveram a ideia. Eles têm, então, o centro de assistência jurídica deles, que não é uma clínica, é uma atividade de extensão
autônoma, né, contínua, e eles começaram a entrevistar os assistidos, as assistidas, com relação a vários pontos, né? O que eles procuraram antes de procurar o Caju, né, que é esse centro de assistência, qual foi a experiência que eles tiveram nesses outros espaços, né, defensoria, outros atendimentos, qual a experiência que eles tiveram no judiciário, o perfil, né, claro, dessas pessoas que estavam sendo atendidas, e também qual foi a experiência que eles tiveram no próprio atendimento do Caju. E isso já nos deu resultados muito interessantes. Não vou dizer que são resultados estatísticos, mas são resultados qualitativos muito interessantes. Por exemplo, eles acharam muito difícil ser atendido pela Defensoria Pública. Aquele atendimento virtual, né, que a gente sabe na capital, né, em São Paulo, que tem esse atendimento virtualizado, a falta de contato do defensor com a parte que estava sendo atendida, essa dificuldade. Então, esses são dados que a gente coleta e que a gente utiliza para nossa atividade extensionista, mas que também são dados de pesquisa. Então, isso veio dos alunos, eles tiveram essa proposta, eu ajudei eles a construir um instrumento de coleta, ajudei eles a interpretar os resultados, e eu acho que isso foi um ótimo exemplo de um diálogo de extensão e pesquisa. Acho que a gente pode ter muitos outros exemplos a serem pensados dessa natureza. Outro exemplo, perdão, também de alongar, é quando a gente trabalha em clínica com atividades mais de incidência, né? Então, incidência, que nem você falou, no amicus curiae, em outras, que são mais de litígio estratégico. Isso pressupõe muita pesquisa, então é um diálogo também, pesquisa e extensão, muito forte, mas aí a gente talvez não esteja tratando tanto da pesquisa do usuário, né? Mas, assim, é da coleta de dados que vão ser persuasivos para o judiciário. Pode ser que seja do usuário, mas pode ser que sejam outros dados também. Só para dar uma letra para vocês, atualmente a minha clínica, a gente vai trabalhar com a pauta da gratuidade. A gratuidade está sendo discutida em PL, está sendo discutida pelo STJ, e de uma perspectiva mais restritiva. Então, a nossa ideia é coletar dados para tentar influir nesse debate. Então, também tem aí um exemplo mais recente. Pode falar, viu, Cecília? Eu já me empolguei. Não, vai falando. Aí. Vai falando. Não, vai falando, vai falando. Não, acho que é isso, assim, vários exemplos. Eu vejo a pesquisa que o DJ já fez sobre o seu próprio atendimento. Hoje em dia a gente tem um desafio, não sei se vocês passam por esse desafio também na assistência jurídica, que é os critérios de triagem. Se a gente mantém critérios de triagem mais flexíveis, isso tudo está muito ligado com a própria percepção de o que está acontecendo com a gratuidade. Você falou de consignado, Maria Elisa, e a gente, assim, toda essa discussão do excesso desses processos ligados a instituições financeiras, a práticas abusivas, tem resvalando contra os consumidores, né? Então, como se eles fossem culpados por esse assoberbamento do judiciário, que, por sua vez, está resultando em restrições de gratuidade. Então, está tudo muito conectado, né? E eu acho que, para encerrar essa fala, para ela não ficar muito fragmentada, sem sentido, a universidade é um polo de resistência. É um polo de resistência nesses debates de restrição de acesso à justiça. É historicamente um polo de resistência. E eu acho que a clínica, as extensões, elas fazem com que a nossa pesquisa também seja uma produção de resistência. Muito obrigada, Cecília. Luciana? Bem, da mesma forma, né, ficou faltando falar desse viés também da pesquisa dentro da extensão, né? Eu acho que é essencial o trabalho extensionista dentro da formação do graduando, né? E não só esse contato com a comunidade e esse trabalho em campo, né, de forma que os alunos eles são realmente protagonistas nesse processo, mas também aprendem mediante a análise dessas demandas, produzir, então, também pesquisa, né? Então, os atendimentos, os temas dos atendimentos e várias questões que nós trabalhamos dentro da extensão viram também temas de pesquisa dentro do projeto de extensão, com participação dos alunos em eventos, produção até, né, de livro, enfim. Então, é bem relevante, acho que é essencial, eu acho que é um grande diferencial que a universidade pública tem, que é esse trabalho de extensão. A gente aqui tem, a Justiça tem vários
várias edições, né, desse material. Abrindo aqui para a pergunta. Bom, eu tenho uma pergunta que o microfone vai passar para os outros, mas eu vou aproveitar. Monopoliza, aproveita. Obrigado, primeiramente, pela exposição, bem-vindo da mesa, obrigado, professora Cecília. Eu queria perguntar para você, professora, você defende essa agenda de pesquisa sobre acesso à justiça no Brasil. Eu queria saber qual o seu posicionamento sobre a importação de termos, principalmente considerando a litigância abusiva, né, a litigância predatória. A gente importou muitos termos dos Estados Unidos buscando conceituar esse termo e acabou que generalizou o termo e tudo virou litigância abusiva, litigância predatória. E se isso, em geral, caracterizaria um óbice ao acesso à justiça. Obrigado. Qual o seu nome? Quem perguntou? Ô, Lucas. Nem me fala, Lucas. Isso aí, olha, é realmente um problema. A litigância, essa expressão, né? Litigância predatória, que agora até está sendo chamada de litigância abusiva. Como você bem falou, né? Começou com uma tradução muito mambembe da sham litigation, que tem um outro contexto, muito mais próximo do concorrencial, e foi se expandindo, e hoje a gente tem algumas definições de litigância predatória, vamos usar entre aspas, que você tem total razão, advém dessa importação, que são muito complicadas em termos de acesso à justiça. Hoje o judiciário aqui do nosso estado tem uma série de práticas já regulamentadas que se destinam a prevenir essa litigância predatória, só que elas têm efeitos colaterais muito complicados. Assim, a gente que faz atendimento jurídico para a população, de modo geral, a população hipossuficiente, você é atingido por essas práticas do judiciário, com base nessa importação, como você bem colocou, nessa construção desse conceito, de forma muito direta. Hoje, vou dar um exemplo, só porque para marcar o coração aqui. Terça-feira eu atendi um caso que o juiz pediu para a pessoa, para comprovar insuficiência de recursos para gratuidade, foto da casa dela. Então, assim, esse movimento de restrição da gratuidade ou de maior rigidez com a análise da gratuidade advém de uma série de fatores, mas também dessa construção da noção de litigância predatória, que é uma importação indevida. Eu acho que a gente tem práticas hoje muito condenáveis no judiciário de fraudar a procuração, de uma advocacia irresponsável, mas a generalização dessas práticas viabilizando aí a adoção de algumas medidas cujos efeitos colaterais, para variar, atingem sempre os mais vulneráveis, os mais hipossuficientes. Por exemplo, você exigir um nível de comprovação para gratuidade totalmente abusivo e vexatório. Eu ainda acho, falo assim, que juiz que gostaria de ter os seus extratos num processo público, mas demandar extrato da população é uma coisa assim, extrato bancário, fatura de cartão de crédito, totalmente banalizada. E outras coisas, desde assim, exigir procuração com um certificado digital autenticado. Quem que tem, gente? Quem que não é advogado ou que não é, assim, que não atua aí com isso, que tem um certificado digital? Então, você tem total razão, Lucas. Eu acho que a importação, ela, quando mal feita, ela traz esse tipo de situação, que a litigância predatória é um campo muito profícuo para a gente estudar, do quanto tem sido criados aí alguns arcabouços muito problemáticos em termos de acesso à justiça. Oi, gente, boa noite. Eu sou o Mário, que me conhece, mas queria cumprimentar primeiramente a mesa. Boa noite, agradecer a professora Maria Cecília, a Luciana, a Maria Elisa. Sempre um prazer ouvir vocês, sou muito feliz. E vou direcionar uma pergunta especificamente para a professora Luciana, porque eu achei muito interessante a senhora trazer os ODS. Nas minhas pesquisas em ambiente, eu sempre busco conversar sobre isso, porque eu acho um compromisso importante, né, da gente enquanto pesquisador. Inclusive, no grupo de trabalho de hoje, de ambiental, surgiu justamente essa questão do desenvolvimento. E uma das principais questões foi justamente como a gente consegue conciliar, principalmente depois dos ODS, a relação entre desenvolvimento e sustentabilidade.
E eu queria entender qual é a perspectiva da senhora e também das outras palestrantes, se quiser complementar também, sobre quais práticas a gente poderia adotar aqui na Unesp. Sim, sem pensar em nível de governo, nível de Estado, não, aqui na Unesp, o que a gente poderia fazer para aplicar essas duas práticas? É isso, obrigado. Bem, Mário, obrigada. Né? Eu acho muito importante a pergunta. Na verdade, eu acho que o que a gente sempre fez e o que a gente pode continuar fazendo é o trabalho extensionista, na minha opinião, para que nós possamos, né, sempre estar na luta pelo cumprimento dessas agendas. Porque eu penso que até 2030, esses objetivos, eles muito possivelmente não vão estar plenamente implementados. Com todas as questões que nós estamos tendo, sociais, econômicas, políticas, mundialmente falando. Mas eu penso que o trabalho da universidade é esse, né? O trabalho da universidade é tentar, o máximo possível, realizar esses objetivos, não só por eles já existirem, mas como missão mesmo da própria universidade. Não sei se foi suficiente a resposta. Cecília quer falar alguma coisa sobre essa questão? Acho que eu vou um pouco nessa linha, e eu acho os Objetivos de Desenvolvimento Social, na verdade, fazer uma observação também, muito bom a gente trazer a eles aqui, né? Eu acho que eles remodelam toda essa agenda do direito e desenvolvimento, né? Que é essa agenda de se buscar, né, compreender o papel do direito na promoção do desenvolvimento, que é uma agenda, de novo, importada. Por isso que eu quis falar de uma agenda decolonial, né? Porque ela inicial lá atrás é uma agenda importada, tanto que ela traz aí noções de desenvolvimento no passado que eram muito graduais, né? Então, países que têm que chegar aos mesmos patamares, e hoje a gente vê, não só hoje, já há algum tempo a gente vê como isso é uma furada, né? Que o desenvolvimento não é linear e que a gente é até difícil hoje falar em nações desenvolvidas, subdesenvolvidas, por isso que a gente tem falado muito mais em norte global e sul global, que também tem suas limitações, mas talvez seja mais representativo. E tem toda uma compreensão de que o sul global, como eu tentei também trazer para vocês, tem muito a contribuir e muito a ressignificar desses institutos jurídicos para a promoção desses objetivos. E eu acho que em clínicas e atividades dentro da universidade, o que vocês estão fazendo de relacionar muito bem as suas atividades de clínica e extensão com os ODS é sensacional. Isso dá muita concretude, isso dá muita ancoragem. Eu acho que é até interessante, e hoje vocês podem ver como as próprias metas dos ODS poderiam ser revisitados, que eu acho que hoje a gente tem uma compreensão muito melhor sobre isso. Talvez seja um papel da própria universidade questionar essas metas, como elas foram formuladas, porque hoje a gente consegue até formular metas mais interessantes. Bem, fazendo uma consideração muito breve, Mário, I have a dream. Eu tenho sonho no meu projeto, né, que eu ainda quero concretizar, de trabalhar com essa possibilidade de contribuir para esse acesso à justiça dentro dos nossos portões, mas também dentro do próprio trabalho da CDH, gente. Dentro do que a gente já tem produzido, já tem incidido, a conexão que a gente cria com Franca, né? Eu que não sou daqui, cheguei aqui para trabalhar, fiquei encantada ontem com as falas dessa pauta antirracista que é o foco que a gente está trabalhando em algumas frentes da clínica, e realmente a gente vê muita coisa começando, engatinhando assim para alguma concretização dentro de todas essas ODS, de pacificação, não estamos longe disso, né, pacificação, mas assim, olhar para a sociedade e levar essa contribuição de desenvolvimento, passando e interagindo com todos esses marcadores e com toda a construção de uma sociedade melhor e colocando a universidade, a Unesp, em contato direto com a população. O CJS já tem aí toda uma tradição, mas a clínica podendo também trabalhar dessa forma
com entidades representativas, eu acho que a gente está indo muito... São várias frentes, não tem uma frente só. E é isso que é o legal da CDH. Ela tem... Quantas frentes a gente tem? Uns 4, 5, 6? É isso, frentes de atuação, e a beleza de que o aluno, de que o estudante, ele vai para aquilo que mais encanta ele e se desenvolve lá. É isso. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? A gente quer. Afinal, vai subir aqui, fala. Boa noite a todas e a todos. Primeiro, agradecer pela exposição de todos. Adorei. A minha pergunta para a professora Cecília, mas fiquem à vontade para responder. A professora Cecília foi uma das fontes da minha dissertação, por indicação da professora Thais, então eu conheci a professora Cecília por ela, e me chamou a atenção quando a professora fala que o acesso à justiça não é só relativo ao sistema judiciário, mas ali o atendimento em outros órgãos, né? Porque, assim, na minha pesquisa eu tinha percebido que realmente é muito importante, porque a barreira, às vezes, começa com a pessoa sendo atendida ali no sistema de saúde, em algum conselho tutelar, no sistema de garantia de direitos, né? E aí eu gostaria de perguntar como estender o acesso à justiça para esses outros órgãos, organismos, entidades, porque, assim, eu tenho dificuldade de visualizar e como a professora ressaltou, não, mas assim, depois eu posso perguntar. o Aguinaldo que é muito importante, o trabalho de outros professores também. E é isso, muito obrigada. Muito legal receber aí a sua pergunta e também saber que você consultou aí o meu trabalho. Fica à vontade, se você quiser dar um alô, e precisar de qualquer coisa, a Thaís sabe onde me encontrar e como. Sobre a sua pergunta, é uma reflexão, eu acho, bem importante, né? A gente está cansado de ouvir que acesso à justiça não é só acesso ao judiciário. Eu estou de acordo, acho que esse é um ponto crucial. Como eu falei, eu acho que o acesso à justiça é um direito social que está ligado a acessar instâncias, mecanismos, espaços de justiça, espaços que possam garantir direitos. E isso envolve, no contexto brasileiro, uma série de políticas públicas de atendimento que proporcionam acesso a direitos. Então, você fala, né, aqui os exemplos que eu dei dos trabalhos da Júlia e do Fernando, eles olham para o judiciário, como você pode ver, mas eles falaram, os exemplos que eu dei, era do atendimento de uma mulher numa casa, né, de atendimento de mulheres em situação de violência, e de uma outra mulher numa própria advogada, né, num atendimento jurídico. Porque se você não tiver as condições de acessar esses espaços e essas instâncias, você não vai acessar o judiciário, você não vai acessar direitos. Então, existe uma rede ali, né? A gente fala muito de uma certa trajetória do conflito que passa por uma série de instâncias, né? Para você acessar os direitos. Então, você entender acesso à justiça só, entre aspas, como acesso ao judiciário, ignora toda essa rede que pode solucionar problemas jurídicos sem a necessidade de ingressar no judiciário, e também que o judiciário pode ser insuficiente do seu lado para resolver esses problemas jurídicos. Então, eu acho que a gente tem que encarar, no nosso contexto brasileiro, essa rede de instituições, de entidades, de organismos e de espaços que eu definiria aí como espaços, mecanismos, instrumentos de acesso a direitos. O que eu acho que é o outro lado da moeda que eu já acho que é complicado é quando a gente fala que o acesso à justiça não é só o acesso ao judiciário, a gente falar de formas privadas de resolução de conflitos, como, assim, mediação, conciliação e arbitragem, que são muito válidas, que são formas de tratamento de conflitos necessárias, super importantes, mas que eu acho que elas não excluem a discussão sobre acesso à justiça, porque, no meu ponto de vista, acesso à justiça é política pública. Você pode ter fóruns privados que apoiam e que proporcionam possibilidades, mas elas não substituem a necessidade de ter política pública de acesso à justiça. Minha visão, considerando o nosso arcabouço normativo, o nosso desenho institucional, então, mais ou menos essa é a resposta, porque toda vez que vem o argumento acesso à justiça não é só acesso ao judiciário,
não toda vez, mas muitas vezes vem, tem também esses outros espaços privados, que são excelentes. A gente pode, inclusive, nas universidades, fomentar espaços comunitários, só que eu acho que eles não podem substituir a política pública. Eles têm que andar ao lado. Né? A minha pergunta vai um pouco no sentido inverso do que a Tainá fez. Né? Quando a gente fala de extensão, como pensar numa extensão que consiga atingir esses agentes institucionais também? Eu posso começar aqui, adorei a pergunta. Sabe que eu acho que a atividade extensionista, por excelência, né, que a gente sempre fala, é o atendimento jurídico, e eu acho que ela é crucial. A assessoria jurídica popular também é uma tradição no Brasil, mas eu acho que a gente tem possibilidades de atividades extensionistas muito criativas, muito variadas, e eu acho que a gente tem muitas possibilidades de fazer atividades extensionistas que sejam feitas em diálogo com as instituições. Se a gente vai promover a revolução ou não, talvez ela seja passo a passo, mas, veja só, por exemplo, teve uma clínica que a gente fez há algum tempo, ela durou mais de um semestre, que foi um diálogo com a Defensoria Pública sobre o atendimento que é realizado na Defensoria Pública aqui em São Paulo. E esse trabalho, a Defensoria recebeu bem a proposta nossa, olha, a gente quer acompanhar o atendimento e quer tentar dialogar com vocês como formas de melhorar esse atendimento. E isso nos deu a oportunidade de questionar algumas práticas da Defensoria. E a Defensoria foi aberta a isso. Claro, foi uma construção feita, né, ao longo de alguns semestres, os alunos muito engajados, mas, por exemplo, a gente questionou, às vezes, a invisibilidade da violência doméstica no atendimento inicial. Então, tentando mudar essa prática, né, tentando questionar essa prática, e isso foi recebido, e assim, hoje, a gente conseguiu implementar uma pequena mudança no atendimento da triagem da Defensoria Pública na capital, que tem um pouco mais de atenção para esse fator. Esse tema da gratuidade que eu estou pautando aqui esse semestre na clínica, eu acho que ele não vai ser efetivo se a gente não tiver um diálogo com o judiciário, com a Defensoria também, mas com o judiciário. Então, o que eu tenho tentado fazer, mas não assim, são alguns passos, tanto promover um diálogo com as instituições na hora de elaborar o projeto da clínica, e ter aí alguma receptividade e tentar até moldar o projeto da clínica para ter essa incidência, quanto na hora dos nossos resultados, a gente chamar essas instituições para dentro da universidade ou até ir até elas, tanto para escutá-las, mas também para não confrontá-las, mas para trazer a produção da extensão para dentro a gente já fez com o Ministério Público, por exemplo, a gente fez um semestre de questionar muito as práticas do Ministério Público em acordos coletivos, questionando se as comunidades estavam sendo escutadas em acordos coletivos. E a gente dialogou com o Ministério Público Estadual, com o Ministério Público Federal. Assim, vou dizer, mudou as práticas ou não, mas houve uma escuta, tanto da nossa parte, né, dos promotores, quanto deles também com relação aos apontamentos que eram feitos. Os alunos são ótimos interlocutores nessas horas, né? Eu acho que eles são capazes de coletar percepções de uma série de agentes e também levar isso para as instituições de uma forma interessante. Então, eu acho que, em suma, a extensão pode ser um espaço de diálogo universidade e instituições. Talvez, assim, dando pequenos passos, mas é possível. Eu não vou responder a pergunta da Aguinaldo, porque é sempre muito difícil, sabe? Quem fez a pergunta foi a professora Aguinaldo, aqui da casa, que eu, assim, já admiro super, assim, adoro. Mas ele sempre faz pergunta difícil, sabe? Então, não vou ficar respondendo, não vou me negar. Brincadeira. Eu não tenho como não concordar com a Cecília. Que, assim, eu penso um pouco, por exemplo, ao conversar com os alunos, até no semestre passado que eu estava dando temas emergentes, alguns trabalham no PROCON do município e comentaram, a gente, minha perspectiva de acesso à justiça influenciou muito o programa que eu inventei para temas emergentes, e eles trouxeram algo que acontece aqui no município, que é aqui, Cecília, em Franca, parece que já tem uma juíza, um juiz, eu não vou falar não, que eu nem sei o nome, mas eu vou falar. Um juiz aqui que já está adotando uma comprovação de tentativa prévia de acordo para poder acessar a justiça.
Então, aqui já está assim, o IRDR é lá de Minas, mas a gente é grudado com Minas, sabe? Acho que o povo é mais mineiro do que paulista aqui. Então, assim, já vai sendo influenciado com o IRDR 91 aqui, já tem clara influência aqui. E aí, claro, tem aquele meu momento de indignação na aula, enfim. E é uma reclamação que o PROCON faz, porque o PROCON aqui é municipal, a gente sabe a estrutura dos PROCONs. Se a Fundação PROCON em São Paulo já sofre, os PROCONs municipais têm muito mais dificuldade de se sustentar e de atender toda essa demanda de primeiro tentar uma negociação que provavelmente não vai dar certo, para depois poder ir para o judiciário. Eu acho que isso assim, é um nítido exemplo do que há uma necessidade de trazer as instituições aqui, em Franca. Um problema que a gente está vendo porque as instituições públicas estão sofrendo. Uma passa para outra e a outra não dá conta e ninguém fica vendido. Então, assim, é um assunto que poderia ser tratado nesse universo dentro da academia, mas a academia saindo dos portões e também dialogando com as instituições. Enfim, não tenho nem como discordar da Cecília, só estou tentando um exemplo aqui da própria cidade. É isso. Mais alguém? Júlia, sim? Não, né, Júlia? Por favor, chega, né? Brincadeira, gente, mas muito obrigada. Eu gostaria muito de agradecer a presença de todas as professoras aqui que puderam falar hoje. Agradeço novamente a oportunidade a oportunidade que a Thaís me proporciona de fazer parte da clínica e de poder falar aqui hoje. E devolvo a palavra para a nossa querida MC Laurinha. Bom, eu agradeço às senhoras pela exposição. Eu acho que todo mundo gostou bastante. Foi de experimentar ainda aqui um pouquinho como funciona uma clínica de direitos humanos, qual é a sua atuação, o desenvolvimento e a importância dessas instituições para a gente, tanto na nossa formação acadêmica quanto profissional e pessoal também. E agradeço muito às senhoras pela participação. Muito obrigada mesmo.